Pipocando pelo mundo, capixabas sem fronteiras que fazem a diferença. Olá, olá, hello! Estamos no ar com Pocando pelo Mundo, programa do Século Diário com personalidades capixabas que se destacam mundo afora, a partir do Espírito Santo para o Brasil, para o mundo. No ar mensalmente, apresentação minha, Vitor Taveira, com convidados super especiais. A gente pede para você, se gostar, curtir, comentar, compartilhar, apoiar aí a mídia independente. Seguir nossos canais também, YouTube, podcast, seu favorito, se acompanhar em primeira mão as novidades. Hoje nós estamos recebendo aqui, especialmente, fisicamente, Gabriel Alves de Faria, que é jurista e funcionário do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos. É isso mesmo, é um capixaba, cria aqui da terra que está lá na ONU, né? Trabalha na ONU, então, Gabriel, bem-vindo primeiro, obrigado por topar esse convite de conversar com a gente. Aproveitando sua presença aqui em Terras Capixabas, que não vai durar muito tempo, o programa como for no ar, provavelmente ele já vai estar em outras latitudes. Então, conta, onde é que você vai estar daqui? É possível. Bom, na verdade, eu moro 4 meses aqui em Vitória e 8 meses na Europa, né? Mas em breve eu vou morar 2 meses na Guiné-Bissau. Guiné-Bissau. E você mora em Genebra, não é isso? Trabalho em Genebra, Trabalha. moro entre Genebra, Bruxelas, na Bélgica, e Vitória, né? Bacana, bacana. Eu queria que você contasse pra gente um pouco da sua trajetória profissional, como é que você começou, como é que você chegou. Você teve várias experiências internacionais também, né, antes de trabalhar na ONU. Conta pra gente um pouco disso. Eu estudei Direito, né? Fiz Direito na UFES, formei em 2011. E durante a faculdade, eu fazia parte da ESEC, né? Dessa organização que nos apresentou. E durante a ESEC, durante a faculdade de Direito, eu tive algumas experiências fora. Trabalhava durante o ano, juntava dinheiro e no final do ano saía. Então, morei na Índia, na Hungria, no Chile. E formei em 2011 e em Direito. Sempre gostei muito de Direito internacional, de internacionalismo, né? Direitos humanos eu não conhecia muito bem. Não sabia bem o que era na área, mas quando eu terminei a faculdade eu fui para a Irlanda, morei um ano na Irlanda, trabalhei lá com pessoas sem abrigo e com pessoas viciadas também em drogas, né, dependência. E por um ano, depois eu consegui uma bolsa para fazer um mestrado da União Europeia. Então morei 6 meses na Itália, em Veneza, e 6 meses na Holanda, estudei na Universidade de Utrecht. E depois disso eu mudei para a Haia, comecei a trabalhar com Direito Internacional, de um departamento de Direito Internacional Público, de uma universidade de Leiden, na Holanda. E trabalhei quase meio ano lá, me mudei para Washington, para Estados Unidos. Foi quando eu comecei, já tinha terminado o mestrado, aí eu comecei a carreira mais em sistemas regionais, né, internacionais de proteção de direitos humanos. Eu trabalhei na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, Na OEA. que é parte da OEA. Fiquei lá um ano e meio, trabalhava na relatoria LGBTI, eu comecei a me especializar em questões das pessoas LGBTI, e fiquei lá um ano e meio, quase. Depois eu fiz Direito, mas eu sempre fui muito apaixonado por cinema, então eu, com um amigo meu holandês e um outro vietnamita, a gente resolveu fazer um documentário, e aí a gente fez um crowdfunding, conseguiu uma grana na raça. E fomos para Sudeste Asiático. A gente rodou 5 países lá: Myanmar, Singapura, Indonésia, Vietnã, Tailândia, entrevistando pessoas LGBTI, defensoras e defensores de direitos humanos, indo na casa dessas pessoas. Os vídeos estão no YouTube. A gente tem um canal que se chama Not Only Voice. E aí a gente fez todo o processo de edição. Foram 3 meses lá. Eu fui diretor e coprodutor disso. Depois Você passa o link do canal que a gente vai colocar na descrição aqui. Beleza, faço. Tem uma entrevista muito interessante com as mulheres trans muçulmanas na Indonésia. Olha. Recomendo dar uma olhada. E aí eu resolvi voltar para a universidade. Eu fui fazer um outro mestrado, que eu também consegui uma outra bolsa. Importante dizer para quem está ouvindo também, eu não venho de família privilegiada, classe média baixa, filho de professor da rede pública.
sempre tive interesse por línguas, então estudei minhas línguas no Centro de Línguas da UFES. E os 2 mestrados que eu fiz fora, Quantas línguas você fala atualmente? eu falo 6. E aprendendo outras ainda. Estou aprendendo árabe, mas dei uma parada agora. E então, assim, importante dizer que essas oportunidades, elas vieram também com bolsas, com oportunidades, né, que existem. E sempre uma coisa que eu gosto de falar, né, apesar dessa área do direito internacional, ela é majoritariamente ocupada por pessoas que já tinham um pouco mais de privilégio de acesso, né. Enfim, eu fui fazer um outro mestrado em Genebra, eu me especializei, o meu primeiro mestrado na Itália e na Holanda foi em Direitos Humanos e Democracia, e o segundo foi em Direito Humanitário e Direitos Humanos, que é o direito que aplica a guerra, né? No contexto de guerra, quais são as regras. E aí morei um ano em Genebra, aí fiz primeiro um trabalho na Unicef em Genebra, e depois fui morar no Congo. Que a Unicef já é da ONU, né? A Unicef é a agência que lida com o direito das crianças, Aí no parte Congo da você ONU. fez o quê? Na ONU, no Congo, eu trabalhei já no Alto Comissariado de Direitos Humanos, que é a agência da ONU que trabalha com direitos humanos. E eu morei lá 15 meses, trabalhei na missão de paz, né, que se chama MONUSCO, é uma missão de paz, e dentro da missão de paz eu trabalhava no time que lidava com questões de direitos humanos. Então a gente fazia investigação de violação de direitos humanos, dava treinamento para aqueles capacetes azuis, né, que a gente vê nos filmes, organizava missão para ir conversar com povos originários que moravam lá. Eu morava num contexto de guerra, né, de conflito armado, ainda ativo, né? E então também muito do trabalho era monitorar essas violações que aconteciam no contexto do... Experiência profissional e de vida muito marcante, né? intensa. Sim. Para quem está ouvindo, especialmente o podcast, não está vendo, né? Quem está no YouTube já viu. Gabriel é muito jovem, né? 35 você falou, né? 35. Essa experiência toda, não estamos falando... Você está imaginando que alguém já que tem trocentos anos de carreira, mas é um cara jovem, inclusive aqui, né? Quem está vendo as imagens, ele trouxe um monte de coisa aqui para decorar, que é uma parte dessa trajetória, né? De vários países, né? Dessa trajetória internacional dele. Aí eu queria que você falasse um pouco como é que você chegou, né, atualmente para trabalhar no Alto Comissariado de Direitos Humanos, especialmente na questão LGBT. Você falou que começou, né, antes. Agora... Exato. Eu já tinha trabalhado no Congo, né? Por 15 meses já com o Alto Comissariado. E aí depois eu decidi sair depois de 15 meses, porque foi bastante intenso e rico. E uma coisa que eu acho que sempre é uma dificuldade da gente que trabalha com questões, tem essa vida internacional, é conciliar a vida profissional com a vida pessoal, né? Então eu decidi sair por um tempo, fiquei 3 anos trabalhando como consultor independente em Bruxelas, com a União Europeia, com diversas outras organizações, com sociedade civil, no Brasil também e fora. E aí surgiu essa vaga, que atualmente é minha, que eu para ser funcionário, né, full time da ONU, em Genebra. E aí eu tive que passar por um processo seletivo, né, como se fosse um concurso. Eu ia te perguntar isso, mas você não é um concurso, você tem um tempo lá, um prazo, um contrato, que as pessoas às vezes também não imaginam o que é a ONU, né? Você tem... A ONU tem diversas... Você não é um representante do Brasil indicado pelo Brasil, não. Você é um funcionário desse órgão internacional que é sustentado pelos países, né? Esses países que financiam a ONU. Exatamente. E eu tô com meu passaporte brasileiro lá, né? Então, eles sabem que eu sou brasileiro. E capixaba, inclusive. E capixaba, capixaba. Então, eu sou um brasileiro na ONU, não represento o Estado brasileiro, não represento o governo, sou uma pessoa independente que me apliquei para uma vaga na ONU e agora eu virei funcionário. Há diversas formas de trabalhar na ONU, como estágio, consultoria, como voluntário, como funcionário. E aí tem dois tipos de funcionário. Um funcionário que é o longo prazo e um funcionário que é de curto prazo, mas assim, os direitos são parecidos, né? As condições e tal. E eu sou o de 2 anos. A cada 2 anos pode-se renovar um contrato. Mas atualmente estou num processo de efetivar, né? Que é um processo longo, que eu
estou agora nesse processo aí, mas estou também tentando entender se é isso mesmo que eu quero. Mas estou lá. Eu ia te perguntar nessa pergunta que sempre vai aparecer nesse programa, é um pouco de como é que você leva o Espírito Santo nessa trajetória, o que que você faz, o que que você acha que influencia, né, a sua origem nesse processo e como é que você se alimenta também disso, quando você tem saudade, o que que você sempre leva contigo, alguma coisa nesse sentido. Eu acho que assim, como brasileiro e sobretudo como capixaba, essa minha identidade eu Uhum. desenvolvi ainda muito mais quando eu saí do Brasil, Exato. né? Uhum. E uma certa nostalgia que a gente tem, né? Eu começar a ler mais as É, notícias por conta da ausência física aqui. Minha família tá toda aqui, não tem família nenhuma fora. E então tá todo mundo ou no Rio, meus pais são do Rio. Então essa minha identidade capixaba já era uma coisa meio confusa, porque meus pais são sempre, do Rio, se casaram, se mudaram para cá. Eu cresci aqui, mas só eu e meu irmão que nascemos aqui. Todo o resto da todo família é de esse, fora, ou do Ceará, do Rio Grande do Sul, ou do Rio, ou de Minas. E então eu cresci aqui sempre como um peixe fora d'água, né? No Espírito Santo. Eu nunca tive Uhum. essas referências de família do É. interior, não sei o quê, festa de família. Então essa identidade aqui já era um pouco, é, não sei, tinha alguma dificuldade com essa questão, mas fora eu desenvolvi muito, assim. Sempre Uhum. que a gente encontra alguns capixabas fora É. do Brasil, tem essa identificação. Tem uma coisa de é, muitos capixabas falam mal do Espírito Santo Isso é lá fora, verdade. E né? Que fala, aqui Vitorinha. dentro também. Aqui dentro Eu sou também. um deles, falo bem, falo mal também. Falo muito bem, na verdade, mas a gente também tem, eu acho que a crítica, se ela for propositiva, tem algumas críticas que são muito deterministas também. Capixaba é Exato. assim, ponto não é assim, é uma construção cultural, né? Que Tipo, nos muito traz aqui. fechado, povo atrasado e tal, mas é onde eu cresci e eu também É. sou mais assim, de construtivo e eu sinto muita saudade, inclusive é, depois de alguns desafios que a gente teve na área de direitos humanos nos últimos anos, eu Uhum. decidi estar mais envolvido com questões no Brasil. Então já tem Uhum. uns 5 anos, depois das eleições de 2018, que eu decidi estar mais presente Uhum. e me envolver Acompanhar mais, mais e de no perto. Espírito Santo também. Então, e tenho interesse, eu estou num processo assim, né, 35 anos, de entender essa volta para o Espírito Santo, Uhum. né? Eu já tinha falado com Eu passei você. por isso um pouco antes, né? Eu também morei fora várias vezes. A gente se conheceu, né? Você falou na ESEC, né? Quando eu viajei para Bolívia na ocasião, né? Então é realmente esse olhar de fora que também me permitiu me perceber como capixaba e decidi mergulhar. Voltei, quando eu volto, depois de morar na Colômbia também, eu decidi mergulhar e mergulhar. Para mim, a cultura popular é uma chave importante, né? Do Espírito Santo profundo, do Brasil profundo que a gente fala. Conseguir encontrar essas pessoas que estão ali, às vezes um pouco ainda não atropeladas pela modernidade capitalista, sabe? Que ainda preservam coisas, mantêm tradições, festejos. Para mim é uma forma muito interessante de olhar, um ponto de partida interessante, porque realmente a nossa questão de identidade é muito mal resolvida É, como capixaba. A gente falou até em outros programas aqui foi, disso. sim. Mas aí, nessa questão, por exemplo, o alto comissionado é um órgão da ONU, né, que você trabalha. Como é que ele funciona? Qual que é a função dele? E Certo, como é que é o seu trabalho? Que, pelo que você falou, é específico com a questão LGBTQIA+, né? certo. Bom, o Alto Comissariado de Direitos Humanos é o órgão da ONU que é responsável por Uhum. monitorar, né, e acompanhar também a implementação de alguma Você tem forma. ideia quantos funcionários tem? Ahn, não, já vi esse número, mas Mas é não lembro. Não é muito grande, não é tão não é grande. das mais Uhum. grandes, não. Não é dos mais grandes. 1.000 e pouco, talvez? Mil e Enfim. quinhentos, assim. Uhum. Tem que ver os números melhor. Mas e é o órgão que trabalha com direitos humanos. Não sei se as pessoas já viram na televisão que tem o Conselho de Direitos Humanos, que tem aquele teto meio colorido, azul, assim. Teve Uhum. recentemente, que até o ministro de Direitos Humanos falou, lá no Conselho de Direitos Humanos, onde Uhum. todos os países vêm, cada um tem sua plaquinha.
Então, lá é um lugar que eu vou com frequência, né? Bacana, hein? E aí tem o crachazinho da Histórico, né? ONU e tal. E eu faço parte da seção de questões de gênero e no time especializado em questões de LGBTI, né? Mas eu especificamente eu trabalho com uma campanha que se chama Campanha Livres e Iguais, que está no Brasil também. Legal. E a gente dá apoio de 15 a 20 ONUs nacionais em 20 diferentes países. A gente dá apoio para eles, para as ONUs nacionais, por exemplo, a ONU no Brasil, a ONU no Cabo Verde, Timor-Leste, Albânia, Sérvia, Mongólia. Eles desenvolvem campanhas para as pessoas LGBTI e a gente dá esse apoio técnico. Também a gente dá dinheiro para a ONU Nacional para desenvolver projetos junto com a sociedade civil, para eles implementarem durante o ano inteiro. Então, essas campanhas são campanhas de informação pública, por exemplo, em rádio, em televisão, em grandes eventos, mas também tem campanhas para, sei lá, trabalhar com jornalistas, como os jornalistas devem reportar e escrever sobre questões LGBTI. E eu falo de contextos variados, É isso né? que eu ia falar, deve ser muito diferente. Que você desse um pequeno panorama assim de como é que está essa questão pelo mundo. Não sei se dá para pensar nos continentes. Eu acho que também tem muita complexidade aí, né? Sim, Tem lugares, tem quase. atualmente 67 países criminalizam ainda ato sexual entre pessoas do mesmo sexo e por volta de 30 países que reconhecem, né, legalizaram o matrimônio igualitário entre pessoas do mesmo sexo. E questões trans também é uma questão que são poucos os países que são mais progressistas e que têm lei de identidade de gênero, né, que permite as pessoas trans se reconhecerem como elas se autopercebem. Então, de fato, varia, né, assim, um panorama global. No geral, as Américas, elas têm, ou por decisões judiciais ou por legislação, algum progresso, né, em questões LGBTI, matrimônio, adoção, para pessoas trans, até para pessoas intersexo também, que é uma discussão que é bem invisibilizada, né? Então, eu diria que nas Américas e a Europa Ocidental, a África do Sul, a Oceania e Taiwan, né, que são países que nessas regiões que elas são um pouco mais desenvolvidas. E o que a gente vê muito atualmente, e na Europa, a gente também não é que só os países, que eu vejo muito nas mídias aqui, Irão, né, a Arábia Saudita, só fala-se desses países, né, mas tem desafios das pessoas LGBT em todos os países do Sem mundo, dúvida. né, em diversas Brasil que o diga, né? proporções. Brasil, a questão do Brasil é a violência, né, muito alta, População né, trans, especialmente, né? as pessoas trans, travestis. Então, a violência no Brasil ela é reconhecida internacionalmente, né? É o país que mais mata pessoas LGBTI no mundo, né? Claro que também a gente conseguiu desenvolver formas de coletar os dados, né? Que outros países não têm. Exatamente. Mas a gente continua sendo esse país, né? Mas um dos instrumentos de coleta, se não me engano, pela ANTRA, é justamente os recortes de jornais. Eles começaram a fazer isso antes do governo ter dados, Sim. né? O movimento social organizado, né, necessitando denunciar, fazendo esse acompanhamento, né? Agora, você acha que o Brasil está como nessas, assim, em termos de direitos garantidos? Nós temos, por exemplo, tem a questão do nome social, né? Nós temos quase tudo, na verdade. Em termos, né, do arcabouço jurídico, nós temos... Não em legislação, né? Os nossos direitos que a gente conseguiu foi por meio de decisões do Supremo Tribunal Corte, Federal, né? Em legislação a gente a não faz partir isso. que são os defensores da Constituição, né? Então, acho que eles o leem. ponto de partida é que a Constituição reconhece os direitos do outro e o Supremo um pouco que respalda, né? Porque se não tivesse também essa base... Por uma inércia do legislativo, Exatamente. né? Porque o legislativo Que é um ele terreno não consegue complicado. pautar, não se aprova, então fica tudo emperrado. Aí surgem os casos em que o Isso. Supremo é provocado, né? Exato. E Essa aí manifestação. decide, e isso acontece em alguns países, tá? Não é só no Brasil, não. Na Colômbia, por exemplo, também Sim, a Suprema Corte a Suprema Corte é bem importante. atuante. No México também, e nos Estados Unidos é um pouco
diferente, né, o sistema deles, mas também pela corte. Mas tem também essas questões das convenções, por exemplo, internacionais. Como é que isso se dá? Porque a ONU, ela tem um poder importante, mas ela não tem, em alguns casos, ela tem algum poder de obrigar, né? Mas ela também tem algumas limitações, assim, no sentido jurídico, né? De não poder obrigar o Estado a algumas questões, né? Isso é Complexo. o grande quê, assim, né, da minha área do direito internacional, no geral. Por um lado, os estados eles vão falar da soberania nacional, né, que todo estado tem o direito, ou cabe a eles, né, aos estados decidirem como vão lidar com questões internas. E de um outro lado, os mesmos estados, num pacto internacional, concordam em a proteção de direitos humanos. Então, tem várias convenções, né, convenções de direitos das mulheres, não tem para questões LGBTI, mas questões indígenas, de imigrante, os pactos de direitos políticos civis, outro pacto de direitos econômicos, sociais e culturais. Então, tem várias convenções, mas ainda resta um desafio a gente conseguir, de fato, o cumprimento, né, das sentenças, que tem um sistema de petição e casos, né, que é outro, que não vou entrar muito no detalhe, mas que também é uma forma de proteção que esses sistemas internacionais eles preveem, né? Se uma vítima aqui vai até o STF e ainda se acha lesionado, elas podem ir aos sistemas internacionais. Também tem essa... E os estados, em algumas convenções, em algumas situações, elas devem, né? Elas são... elas têm que respeitar, né? Mas é uma dificuldade, né? Tem alguns mecanismos para esse cumprimento de sentença, algumas sanções, mas é sobretudo um grande jogo político, né? De pressão internacional, Total. não só por sentenças de casos específicos, mas comunicado de imprensa, relatórios, visitas de especialistas da ONU em países que depois vão escrever um relatório. Então tem várias frentes, né? Audiências públicas, onde eles chamam vítimas ou sociedade civil e colocam de frente com o Estado para debater sobre um tópico. O próprio Conselho de Direitos Humanos da ONU, onde durante um período de revisão universal, os países eles podem dar opinião sobre outras questões de outros países, né? Então falar, agora a gente vai analisar o Brasil. Então, sei lá, 10 países vão falar, Brasil precisa melhorar nisso, de uma forma pública, né? Teve o lance aqui na época do governo Paulo Artung, das chamadas masmorras, né? Que era a Sim. questão dos presídios. Isso foi levado para a ONU e deu uma baita repercussão. Não sei lá, mas aqui repercutiu muito, porque a imprensa foi toda em cima. Exato. Se falou disso, se fez um relatório, se apresentou, denunciou. Sim. E realmente causa, né, um certo impacto e isso também provoca, né, Exato. o poder público e os demais entes a se mobilizarem. E uma coisa que assim, interessante falar nesse sentido é porque, como eu falei, tem 67 países atualmente que criminalizam, né, os atos homossexuais. Mas uma entrada que costuma funcionar muito é pela violência, porque nenhum país quer ser a favor da violência. Então, ainda que não quer aprovar o casamento de pessoas do mesmo sexo, ou não quer adoção, mas ninguém é pró-violência, né? Então, esse é um argumento que a sociedade civil ou que os órgãos internacionais têm conseguido utilizar bastante. Por isso que tem essa coleta de dados, né? De falar de violência, que aí eles não vão conseguir defender violência contra ninguém, incluindo pessoas LGBTI, né? Isso já vai avançando, né, aos poucos. Também é uma sigla em constante construção, né? Porque tem outros atores, quer dizer, falava GLT antes, né? Virou Sim. LGBT, LGBTQIA+. E esse mais significa justamente que, assim, Isso aí. sexualidade é uma coisa muito ampla, né? A identidade de gênero é uma sigla que traz várias questões, mas que acho que o principal é respeito, né? Claro. Não só a tolerância, que a gente fala que é um conceito limitado, mas assim, o respeito, o entendimento do outro, né? Somos indivíduos mutantes, né? A gente muda o tempo todo e também os movimentos eles mudam, as identidades elas também, a compreensão, as pautas, né? as As demandas, informações, novas informações que a gente tem há 100 anos, né? 150 anos, a ciência falava coisas absurdas, né? De escravidão ou fazia determinismo biológico, né? das pessoas negras eram inferioridade. inferiores. Imagina, então é bom a gente ter
a homossexualidade era uma doença, né? Até 1991, né? Exato. Até Identidade ontem, de né? gênero, há 4 anos que a Organização Mundial da Saúde diz que não é mais. A questão da AIDS também, que era tratada de uma maneira Exato. muito ruim, né, em comparação ao que é hoje, né? Não só em termos médicos, mas falando da questão até né, social, como é que era visto, discriminando pessoas, enfim. Sim. Mas assim, eu queria que você contasse, assim, já aproximando do fim, um pouco de alguns episódios que te marcaram na sua carreira, nesse seu trabalho, seja na ONU e outros órgãos assim pelo mundo, que tenha te sensibilizado, que tenha sido um grande aprendizado. Muita coisa, né? Eu rodei 70 países, mais de 70 países. Eu acho que essas... Eu não rodei nem os 78 municípios do Espírito Santo ainda. Mas eu também estou longe. Também, você vê, né? Eu também já... Você já está bem avançado. Não, falta muito ainda. Mas enfim. E eu acho assim, morando fora, né? A gente fala de capixabas pelo mundo e focando no mundo, eu acho essas experiências internacionais ou experiências adversas, elas nos ensinam muito, né? Então, âmbito profissional, mas âmbito pessoal também, de ser um migrante, né? De ir para a Europa. Até minha identidade, ela mudou muito, né? Em função da visão do outro. Porque eu saí daqui e fui para a Europa. Na Europa, eu era... não sei, branco, não europeu, né? Era migrante. Depois, quando eu mudei para o Congo, eu era o branco, mas era brasileiro, né? Não era europeu. Então também tinha alguma distinção entre o branco da América do Sul. Depois, quando eu fui morar nos Estados Unidos, eu era o latino, né? Então todas essas experiências elas me formaram muito. Agora, experiências concretas, assim, profissionais, eu acho que ter morado no Congo, trabalhado na Operação de Paz foi muito forte. Eu vi, assim, coisas lindas, né? Magníficas, assim, da natureza e do humano e o entendimento de como somos mais parecidos do que a gente imagina, né? Que a gente tende especialmente aqui no Brasil, eu sinto muito falar, porque o brasileiro é assim, né? O brasileiro é assim. E eu acho que essa visão internacional, comparativa, ela nos permite entender que não é só bem o brasileiro que é assim, sabe? Isso é algo universal, são pessoas parecidas, né? Que estão buscando sonhos e tal. São mais parecidas do que a gente imagina. Mas no Congo, uma experiência foi que eu trabalhava na ONU e o grupo armado, né? Que queria a porção do território da onde a gente estava, invadiu, né? E atacou a gente. Então, foi uma guerra, assim. Eu vi navio explodindo, sabe? Acordei com metralhadores. Foi uma experiência muito forte, assim, para mim. E eu era o diretor do escritório local. Então, eu lidar com essas emoções e a pressão, né? De ter que trabalhar. Então, ali eu me conheci como eu trabalho sob pressão, sabe? O que tem que fazer naquela situação. Mais pressão que isso eu não consigo imaginar, não é verdade? Isso. O que mais? Teve uma experiência do Sudeste Asiático, acho que foi muito forte, né? Eu entrevistei 65 pessoas, defensoras LGBTIs, interseccionais. Então, sei lá, uma mulher lésbica, muçulmana, uma pessoa gay, vivendo com HIV, migrando, né, de um país para o outro. Eu ia na casa dessas pessoas e conversei, né? Então, precisei estudar também muito da realidade local, então isso foi uma experiência muito forte. E em breve indo para Guiné-Bissau, né? Vamos ver, lá eu vou trabalhar no contexto das eleições, né? O Alto Comissariado me escolheu para me enviar, porque eles falam português lá, né? É um país lusófono. Então, eu vou lá representar o escritório e vou fazer o monitoramento das eleições presidenciais, das questões de direitos humanos. Então, durante 2 meses eu vou ficar lá. Eu chego 6 meses antes das eleições, em breve, e fico mais 2 semanas. E aí lá eu vou visitar presídio para assegurar que as pessoas que estão presas vão poder votar, se grupos étnicos de diferentes lugares do país eles estão alistados para votar, se os jornalistas estão podendo trabalhar. Então vai ser uma experiência assim, de uma missão mesmo, né? De terreno. É a primeira vez que você vai numa desse tipo, assim, eleitoral, nesse tempo curto, sim. Eleitoral, sim. Isso também me interessou novo. muito.
O que me interessou mais foi o fato de ser um país lusófono, né, que fala Uhum. português, e o fato de ser no contexto de eleições, que também política é uma coisa que me interessa também. Legal. Vamos ver, né? Depois tem que voltar para contar pra gente um pouco. Voltar ou ligar de lá, que você deve voltar pro Brasil só depois, então. Eu Depois volto você em segue. julho, eu volto em Ah, você julho. volta depois, Eu volto em depois você julho. vai pra lá, né? Eu volto agora para Genebra, fico um tempo em Genebra, um mês, aí vou para Guiné-Bissau, aí depois volto para Genebra um mês, aí venho para cá um mês. Legal, é isso aí. Esse é o Pocando pelo Mundo, trazendo os capixabas aí que estão sempre, né, circulando, levando coisa nossa, trazendo coisa também. Então, muito obrigado, Gabriel Alves de Faria, funcionário do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos. Obrigado por vir aí. E a gente segue, voltamos mês que vem, né? Você acompanhar as atualizações nos canais do Século Diário no YouTube, nas plataformas de áudio e também diariamente você tem notícias novas no www.seculodiario.com.br. É isso, valeu, Gabriel. Até mais. Valeu. Pocando pelo mundo, capixabas sem fronteiras que fazem a diferença.